Você sabia que existem práticas que parecem inocentes, mas que na verdade são abominações aos olhos de Deus? Você sabia que muitas pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo e se envolvendo em atividades que podem colocar em risco a sua salvação? Você sabia que a Bíblia condena essas práticas e as considera como satânicas? Neste vídeo eu vou revelar para você algumas dessas práticas que você deve evitar a todo custo, pois elas podem te afastar de Deus e te levar para o inferno. Não faça isso. A Bíblia diz que é satânico. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Você já deve ter ouvido falar de algumas práticas que são muito populares hoje em dia, mas que, na verdade, são uma armadilha do diabo para te afastar de Deus. Práticas como astrologia, tarô, yoga, meditação, reiki, cristais, horóscopo, numerologia, etc. Muitas pessoas acham que essas coisas são inofensivas, divertidas ou até mesmo benéficas, mas elas não sabem o perigo que estão correndo. Essas práticas são todas formas de ocultismo, que significa o estudo ou a prática de coisas secretas, misteriosas ou sobrenaturais. O ocultismo é uma rebelião contra Deus, pois ele busca conhecimento, poder ou cura fora da fonte divina. O ocultismo é uma porta aberta para o maligno, pois ele envolve a invocação, a adoração ou a manipulação de forças ou entidades espirituais que não são de Deus. A Bíblia é muito clara ao condenar o ocultismo e todas as suas manifestações. Em Deuteronômio 18, 10, 12, Deus diz: "Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti." Em Apocalipse 21, 8, Deus diz: "Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, meus irmãos e irmãs, não se deixem enganar pelas aparências ou pelas modas deste mundo. Não se envolvam com nada que tenha a ver com o ocultismo, pois isso é uma ofensa a Deus e uma armadilha do diabo. Não faça isso. A Bíblia diz que é satânico. Neste vídeo, vamos mostrar a vocês algumas das práticas mais comuns que as pessoas fazem sem saber que estão se envolvendo com o ocultismo e como elas podem prejudicar a sua vida espiritual. A primeira prática que é importante para se falar sobre é a astrologia. A astrologia é a crença de que os astros e os planetas influenciam a personalidade, o destino e os acontecimentos da vida das pessoas. A astrologia usa o mapa astral, que é um diagrama que mostra a posição dos astros no momento do nascimento de uma pessoa, para fazer previsões e análises sobre o seu caráter, o seu futuro e o seu relacionamento com outras pessoas. Muitas pessoas consultam o horóscopo, que é uma forma simplificada da astrologia, para saber o que os astros reservam para elas a cada dia, semana ou mês. Muitas pessoas também se identificam com o seu signo do zodíaco, que é uma das 12 constelações que a astrologia usa para dividir as pessoas de acordo com o mês em que nasceram. Mas o que a Bíblia diz sobre a astrologia? A Bíblia diz que a astrologia é uma forma de idolatria, pois ela coloca a confiança e a adoração nos astros em vez de colocar em Deus. A Bíblia diz que os astros foram criados por Deus para iluminar a terra e para marcar as estações, e não para governar a vida das pessoas. A Bíblia diz que Deus é o único que sabe o futuro e que pode revelá-lo aos seus servos. A Bíblia diz que Deus é o único que pode nos dar orientação, sabedoria e conselho. Em Isaías 47, 13 e 14, Deus diz: "Tu te fatigaste com a multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os que contemplam os astros, os que prognosticam pelas luas novas, e te salvem do que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará.
Não poderão livrar-se do poder das chamas, não será uma brasa para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Em Jeremias 10:2 Deus diz: Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque deles se espantam os gentios. Em Daniel 2:27-28, Daniel diz ao rei Nabucodonosor que tinha tido um sonho e queria saber o seu significado. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, e ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Portanto, meus irmãos e irmãs, não se deixem seduzir pela astrologia, pois ela é uma mentira do diabo, que quer te afastar de Deus e te fazer crer em falsas esperanças. Não consulte o horóscopo, nem se identifique com o seu signo, pois isso é uma forma de negar a sua identidade em Cristo. Não faça isso, a Bíblia diz que é satânico. A segunda prática que eu quero falar com vocês é o tarô. O tarô é um conjunto de 78 cartas, divididas em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, que são usadas para fazer leituras sobre o passado, o presente e o futuro das pessoas. O tarô usa símbolos, cores, números e imagens para representar diferentes aspectos da vida, como amor, trabalho, saúde, dinheiro, etc. Muitas pessoas recorrem ao tarô para obter respostas, conselhos ou orientações sobre as suas dúvidas, problemas ou decisões. Muitas pessoas também acreditam que o tarô é uma forma de se conectar com o seu eu interior, com os seus guias espirituais ou com o universo. Mas o que a Bíblia diz sobre o tarô? A Bíblia diz que o tarô é uma forma de adivinhação, que é o ato de tentar descobrir o futuro ou o oculto por meios sobrenaturais. Ela diz que a adivinhação é uma abominação a Deus, pois ela desafia a sua soberania e a sua vontade. A Bíblia também diz que a adivinhação é uma fonte de engano e de ilusão, pois ela depende de espíritos malignos que se disfarçam de luz. E por último diz que a adivinhação é uma forma de idolatria, pois ela coloca a confiança e a adoração em objetos, em vez de colocar em Deus. Em Levítico 19:26 Deus diz: Não comereis coisa alguma com o sangue, não usareis de encantamentos nem de adivinhações. Em Ezequiel 13:6-7 Deus diz: Eles têm visto vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: O Senhor diz, sendo que o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não é vaidade a vossa visão, e não é adivinhação mentirosa o que dizeis quando dizeis: O Senhor diz, sendo que eu não falei? Em Atos 16:16-18 Lucas relata: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Portanto, não se deixem enganar pelo tarô, pois ele é uma mentira do diabo, que quer te afastar de Deus e te fazer crer em falsas profecias. Não consulte o tarô, nem se deixe influenciar pelas suas cartas, pois isso é uma forma de negar a sua fé em Cristo. Não faça isso, a Bíblia diz que é satânico. A terceira e última prática é o yoga. O yoga é um conjunto de técnicas físicas, mentais e espirituais que se originou na Índia e que tem como objetivo promover o equilíbrio, a harmonia e a união entre o corpo, a mente e o espírito. O yoga usa posturas, respirações, gestos, sons e meditações para alcançar esse objetivo. Muitas pessoas praticam o yoga para obter benefícios como relaxamento, flexibilidade, força, saúde, bem-estar, etc. Muitas pessoas também acreditam que o yoga é uma forma de se conectar com o seu eu superior, com a sua essência divina ou com a energia cósmica. Mas o que a Bíblia diz sobre o yoga? A Bíblia diz que o yoga é uma forma de paganismo, pois ele se baseia em conceitos e em práticas que são contrários à revelação de Deus. A Bíblia diz que o yoga é uma forma de idolatria, pois ele adora e serve a criatura, em vez do Criador.
Ela também diz que o yoga é uma forma de ocultismo, pois ele envolve a manipulação de forças ou de energias, que não são de Deus. Em Romanos 1:25, Paulo diz: os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Em 1 Coríntios 10:20-21, Paulo diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Portanto, meus irmãos e irmãs, não se deixem seduzir pelo yoga, pois ele é uma mentira do diabo, que quer te afastar de Deus e te fazer crer em falsos deuses. Não pratique o yoga, nem se deixe influenciar pelas suas técnicas, pois isso é uma forma de negar a sua obediência a Cristo. Não faça isso, a Bíblia diz que é satânico. Meus irmãos e irmãs, eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês e que vocês tenham aprendido a verdade sobre essas práticas que são tão comuns, mas que são tão perigosas para a sua vida espiritual. Lembrem-se que Deus nos ama e nos quer livres de toda a influência do mal. Lembrem-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Lembrem-se que o Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso guia e o nosso selo. Não se deixem enganar pelas aparências ou pelas modas deste mundo. Não se envolvam com nada que tenha a ver com o ocultismo, pois isso é uma ofensa a Deus e uma armadilha do diabo. Não faça isso. A Bíblia diz que é satânico. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.